O relógio da cozinha marcava 7 da noite quando Camila percebeu que o barulho do portão do prédio não viria tão cedo. Não era novidade. Há meses, talvez anos, ela já não esperava mais o som das chaves do marido girando na fechadura. Ele sempre tinha um motivo a mais para chegar tarde. Reuniões, clientes, trânsito, o cansaço. E, sinceramente, ela já havia parado de perguntar. Naquele apartamento impecável, tudo tinha o mesmo lugar. Os quadros, as plantas, os copos alinhados sobre a bancada. Só o coração de Camila parecia fora de ordem. A televisão ligada sem som fazia companhia junto com o tic-tac insistente do relógio. O silêncio era quase físico, pesado. Sentar-se à mesa para jantar sozinha tornara-se uma espécie de ritual de resistência. O que mais doía não era a ausência dele em casa, era a ausência dele dentro de mim, pensou, mexendo no prato de arroz como quem procura ânimo entre os grãos brancos. A lembrança do início do casamento veio como um sopro distante, risadas na chuva, planos rabiscados em guardanapos, promessas de que o amor bastaria. E bastou, até que a rotina chegou com o peso das contas, das metas, das jornadas infinitas. Camila trabalhava de casa, o que, em teoria, deveria facilitar a vida do casal. Na prática, aprendia em um ciclo de solidão discreta, interrompido apenas pelos ruídos do elevador e pelos passos de vizinhos no corredor. Às vezes, imaginava histórias para cada som. O casal do 302 discutindo, a senhora do 401 batendo panelas, o adolescente do térreo ouvindo música alta. Todos pareciam mais vivos do que ela. Tomou mais um gole de água. Havia deixado o vinho para ocasiões que pareciam nunca chegar, e olhou para a varanda. Lá fora, o vento balançava as cortinas como quem convida para uma conversa. Foi então que notou a janela acesa do apartamento ao lado. Uma luz nova, diferente, pulsava através da cortina fina. A curiosidade atravessou o marasmo. Havia alguém novo por ali. Um vizinho. E por alguma razão que ela não soube explicar, aquele simples detalhe fez o silêncio parecer menos ameaçador naquela noite. Camila encostou o copo na pia, respirou fundo e, pela primeira vez em muito tempo, percebeu que ainda havia um leve brilho de expectativa escondido dentro do vazio. Na manhã seguinte, o sol entrou decidido pelas frestas da cortina, e Camila resolveu cuidar das plantas da varanda. Eram daqueles dias comuns, em que o ar parece parado e tudo segue no piloto automático. Até que uma voz suave atravessou o muro baixo que separava sua sacada da do apartamento ao lado. Essas samambaias estão lindas. Qual o segredo? Camila se assustou um pouco. Do outro lado, um homem apoiava-se no parapeito com um sorriso calmo. Tinha olhos claros e um semblante tranquilo que contrastava com o barulho do trânsito lá embaixo. Segredo? Ela respondeu, tentando disfarçar a surpresa. Acho que é conversa. Falo com elas todo dia. Ele riu, sem pressa. Apresentou-se. Daniel, o novo morador do 402. Trabalhava com design gráfico, recém-separado, em fase de redescobrir onde cabiam as coisas. A sinceridade na voz dele era desconcertante, sem rodeios, sem autopiedade. Camila percebeu que estava sorrindo mais do que o habitual. Nos dias seguintes, o encontro tornou-se rotina. Enquanto ela regava as plantas ou tomava café na varanda, Daniel aparecia com a caneca na mão, sempre disposto a trocar algumas palavras. Falavam sobre o céu, os vizinhos curiosos, o cachorro que latia toda a tarde. Pequenas conversas, aparentemente banais, que aos poucos cavavam espaço dentro do cotidiano dela. Quando ele me olhou por cima do muro, foi como se alguém finalmente tivesse acendido a luz da minha rotina, pensou uma tarde, enquanto ele contava uma história engraçada sobre o primeiro bolo que tentará fazer sozinho. Camila ria, sincera, e percebeu como estava desacostumada à leveza. Em casa, o riso era controlado, os assuntos, previsíveis, e qualquer tentativa de afeto acabava abafada pelo cansaço. Com Daniel, por outro lado, as palavras saíam soltas, frescas. Você gosta de chuva? Ele perguntou um dia, observando o céu que se fechava. Depende. Às vezes, a chuva é a única testemunha do que a gente não consegue dizer. Ele ficou em silêncio por um instante, como se entendesse mais do que ela havia dito. A partir dali, Camila passou a cuidar das plantas com mais capricho, escolher a roupa com mais atenção, até o perfume leve antes de regá-las. Não era vaidade, era desejo de sentir-se vista, lembrada de que ainda existia algo além do papel de esposa, além das paredes da sala. E, toda vez que ouvia o som da janela de Daniel se abrindo, o coração dela, antes adormecido, aprendia novamente a bater fora de compasso. As tardes foram ficando mais longas, e as conversas na varanda começaram a atravessar o pôr do sol.
O que antes era um boa tarde distraído virou o momento mais esperado do dia. Camila percebeu que marcava o relógio sem querer, calculando o instante em que Daniel apareceria com a xícara de café fumegante nas mãos. Falavam de tudo, do cheiro da chuva, das músicas antigas, dos rumos que a vida tomava quando a gente piscava por tempo demais. Camila se surpreendia com a facilidade de falar com ele. Daniel ouvia sem pressa, com aquela atenção rara que faz a gente se sentir importante de novo. Uma noite, a energia do prédio caiu e o corredor mergulhou em escuridão. Das varandas, só a luz das velas tremulava. Camila segurava um copo de vinho, e Daniel comentou rindo que talvez a falta de luz fosse um convite para conversar de verdade. Você já teve a sensação de estar vivendo a vida certa, mas no corpo errado? Ela perguntou, sem saber de onde viera aquela coragem. O tempo todo, ele respondeu. Depois do divórcio, descobri que às vezes a gente continua por medo de recomeçar, e não por amor. O silêncio que se seguiu não foi incômodo. Pelo contrário, foi o tipo de silêncio que abraça. Camila sentiu as palavras dele ecoarem dentro de si como um espelho. Nos dias seguintes, as conversas ficaram mais íntimas. Falaram de frustrações, de sonhos engavetados, de pequenas traições do cotidiano, planos adiados, vontades engolidas pelo costume. Ela contou da faculdade de artes que abandonara, das viagens que não fez, do abraço que sentia falta mesmo dormindo ao lado do marido. Daniel escutava sem interromper, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Os olhos dele tinham uma calma que desarmava. A gente não planeja o conforto que encontra em outro olhar, Camila murmurou uma noite, quase para si mesma. Daniel sorriu de modo discreto, sem tentar transformar o momento em nada além do que era. Um encontro de solidões reconhecendo-se. Depois disso, Camila passou a justificar para si mesma aquela proximidade. Era só amizade, dizia. Afinal, não havia toques, apenas palavras. Mas as palavras também podiam ser perigosas. Eram elas que abriam brechas no que antes parecia inabalável. Cada conversa era uma gota quente caindo no metal frio da rotina. O som discreto, mas constante, ia mudando algo novo dentro dela. E, pela primeira vez em muito tempo, Camila não sentia apenas falta do que não tinha, sentia presença. Quando o marido ligava avisando que dormiria no escritório, ela já não se sentia completamente sozinha. E esse pensamento, embora a consolasse, também a assustava. O limite entre apenas conversar e esperar por ele tornava-se cada vez mais tênue. Camila via o próprio reflexo no vidro da varanda e pensava, com um frio na barriga que era metade culpa, metade esperança. Talvez já estivesse traindo, mesmo sem tocar. A sexta-feira começou tensa, com o barulho do telefone e da irritação atravessando o ar. Camila e o marido discutiram por banalidades, pratos na pia, contas esquecidas, as mesmas frases repetidas de sempre. Mas, por trás das palavras, havia algo mais profundo, uma indignação acumulada pelo tempo. Você reclama de tudo, Camila. Nada te satisfaz. Ele disse, sem encará-la. E você? Quando foi a última vez que me olhou de verdade? O diálogo terminou em silêncio. Um silêncio espesso, orgulhoso, que preencheu o apartamento inteiro. Mais tarde, ele saiu e não disse aonde ia. A porta bateu com força, e Camila ficou parada na sala, com o eco da batida pendurado nos ouvidos. Lá fora, o céu desabava. A chuva caía pesada, tamborilando no vidro da varanda, como se imitasse o ritmo acelerado do coração dela. Tentou distrair-se arrumando a cama, lavando a louça, mas a inquietude crescia por dentro. Era o tipo de solidão que não se satisfazia nem com o barulho da televisão. Sem pensar muito, pegou o casaco e atravessou o corredor. O som de seus passos era abafado pelo tapete, mas dentro dela o ruído era ensurdecedor. Bateu a porta 402. Daniel abriu quase de imediato, surpreso ao vê-la encharcada e sem palavra. Camila? O que aconteceu? Nada, eu só precisava sair de casa. Ele a fez entrar, trouxe uma toalha, uma caneca de chá. A casa cheirava a madeira e chuva. Havia uma calmaria ali que contrastava com o turbilhão em que ela se encontrava. Brigou com ele? Daniel perguntou, com cuidado. Camila assentiu, segurando o chá como se o calor pudesse abrandar a culpa. Foram minutos longos, marcados apenas pelo som da tempestade e pela respiração dos dois. Ele se aproximou devagar, tocou seu ombro de leve, um gesto simples, despretensioso, e, ainda assim, ela sentiu o corpo inteiro reagir. Camila, olha para mim. Ela levantou os olhos e o viu ali, tão perto que o mundo pareceu suspenso por um fio. O olhar de Daniel tinha ternura e dúvida ao mesmo tempo. Por um instante,
Ela imaginou como seria esquecer da vida e aceitar o calor que a chamava. Mas o instante não virou a